Paz do Senhor, glória a Deus. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciando agora mais uma lição, que é a lição de número 2, né? Acredito que a lição passada de vocês foi uma bênção, deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Nessa lição, a gente vai dando continuidade, né, ao lado dos dons, né, ao lado ministerial, e a gente vai avançando, né? Como de início e de costume, né, a gente vai fazendo devocional, passando ele para os alunos, sempre reforçando junto a eles, né? Nessa lição, que tal, né, você iniciar fazendo uma oração, né? Você vai pegar aí, juntar os meninos na sala, já vai fazer aquela oração, pedindo para que Deus batize, para que Deus fortifique e para que Deus renove, né, a cada um deles, a todas as manhãs, né? Estimulando a eles também no dia a dia deles, eles fazerem a oração, né, antes de iniciar qualquer atividade do nosso dia, né, e do dia deles também. Então, o tema desta lição é dons espirituais. O que significam? A lição de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Então, a base aí de estudos vai ficar aí, né, na lição que está localizada aí em 1 Coríntios, no capítulo 12. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12 assim: Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Veja só que interessante, né, nesse versículo aqui. Além de você buscar os dons que vão edificar a igreja. Ou seja, aquele que vai abranger naquela igreja que você faz parte, né? Então, Deus, ele vai colocar o dom de acordo com a necessidade. E aí a gente passa, né, para o espaço pedagógico, você acompanhando aí na sua lição. E a gente vai entender e aprender que os dons espirituais têm o seu significado e que a gente deve também exemplificar um pouco sobre a igreja de Corinto, né? Estude aí como a igreja de Corinto se comportava, como eram os costumes deles, né? E enfatizar que o propósito dos dons é justamente para servir na igreja, né? E não promover o sentimento de superioridade, não, mas o sentimento de entrega e melhoria para o Senhor. Então, vamos aproveitando e lembrando que dom é uma dádiva, né? É um presente dado por Deus. E a gente deve cuidar, né? Todo presente que a gente ganha, a gente cuida. A gente não joga fora e não deixa para lá. A gente cuida, zela e conserva, né? Então, os 3 objetivos desta lição o primeiro, explicar que o batismo no Espírito Santo é essencial para administrar os dons espirituais. O segundo objetivo ensinar que a distribuição dos dons e a sua utilidade. E o terceiro objetivo enfatizar que o propósito dos dons é para servir a igreja. Mais abaixo, nos saberes escolares, do ponto 1 ao 6, você vai passando, estudando e analisando para não esquecer absolutamente nada. Então, por mais que a gente não consiga dar aqui na lição, mas aí você, na sua aula, você não esquece de passar para os meninos, tá bom? E aí a gente passa conhecendo mais de Deus. Então, a lição dessa semana tem como o assunto central os dons espirituais. E assim como o chamado ministerial, esses dons são distribuídos à igreja de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a necessidade da obra. E o primeiro ponto diz: antes dos dons tem o batismo. Então, com muita calma, com muita mansidão, a gente vai estudar o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Estude aí, porque nesse livro, nesse percurso, vai estar justamente as instruções de Paulo, né? Vai estar explicando como acontecia e como estava funcionando, né? Então, a Bíblia relata que no dia de Pentecoste, que foi a maior festa que teve lá com os hebreus, havia justamente uma mudança, que é onde todas as pessoas se juntavam
estavam ali cultuando, que a gente até citou na lição passada. E foi um período onde, de repente, o Espírito Santo invadiu aquele lugar. E quando invadiu aquele lugar, todos foram conectados pelo Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sentiram o fogo arder, a chama queimar, falaram em línguas e estavam ali sendo capacitados, né? Estavam sendo blindados ali pelo Espírito Santo. E desta forma, existe, né, o revestimento. Então, devemos entender que, para que você use os dons, para que você tenha os dons, primeiro você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então, primeiro vem o batismo. Não é o batismo em águas, é o batismo com o Espírito Santo. Aquele que você vai falar em línguas, você vai ter a variação. E a gente vai também ver mais na frente um pouco mais sobre isso. Então, antes dos dons, tem o batismo, né? Então, na parte A diz, os dons vieram do céu. Então, Tiago, ele diz assim, que tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, vem do Criador, das luzes do céu. Então, os dons são recursos, são ferramentas enviadas por Deus para edificação e fortalecimento da igreja. Porém, se o cristão ele não é batizado, ele deve buscar, ele deve procurar. Como? Orando, lendo, se consagrando, né? Separando o momento individual, pedindo a Deus com carinho, com cuidado. Deus, me batiza com o Espírito Santo, né? Faz algo diferente em mim. Porque o Espírito Santo, ele não precisa de grandes movimentações. Ele só precisa querer, né? A partir de Deus, Deus disser, olha, batiza ele, batiza ela com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lá e batiza, né? Então, eu não sei, professor, qual é o seu cenário, como você está, se você chegou agora, se chegou há muito tempo, se você é novo convertido, se você cresceu na igreja, se desenvolveu. E eu também não sei como é o encaminhamento aí dos seus alunos. Mas, independente do seu tempo, independente do seu ministério, é muito importante o batismo com o Espírito Santo. Caso você também esteja vendo esse vídeo e se perguntando, mas eu não sou batizada com o Espírito Santo, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho um dom? Então eu também não tenho um prodígio, não tenho algo da parte de Deus? Não, não é bem assim. Tem os talentos, que é algo particular, que cada um tem o seu, mas os dons espirituais, realmente, eles só conseguem ser desenvolvidos a partir do batismo com o Espírito Santo. Mas cada um tem um tempo determinado por Deus e um processo diferente, né? Então, os dons, eles são recursos, né, como a gente sabe, são revestimento, como a gente bem sabe, mas é tudo no tempo e na vontade de Deus. Então, busque a Deus, incentive aos meninos a orarem em casa, a orarem nos momentos oportunos que vocês tiverem, para que Deus batize eles com o Espírito Santo, né, dê variação de línguas e fortifique eles cada vez mais. Então, a gente vai passar agora para a parte B, que diz, revestidos de poder. Então, sem os dons do Espírito, a igreja não teria condições de falar do amor de Deus. Assim como o soldado romano, né, aqui a lição cita, que eles precisavam das suas armaduras para guerrear, nós, cristãos, precisamos do batismo com o Espírito Santo como um revestimento de proteção para guerrear contra as potestades, contra a negatividade, contra os dardos inflamados do maligno. Então, o batismo com o Espírito Santo vai nos deixar mais forte, né? A gente sabe que já existe uma caminhada que por muitas vezes é árdua. Então, o Espírito Santo, habitando dentro de você, habitando dentro de mim, habitando dentro dos seus alunos, vão fazer cada um deles estarem mais resistentes, né? Então, o batismo do Espírito Santo é entendido como esse revestimento para quê? Para anunciar o nome de Jesus a outras pessoas. É para fazer a missão que Deus entregou. Então, quem recebe o dom divino é capacitado a fazer a obra do Senhor. Então, você que já sabe o que Deus tem para a sua vida, se você vê já no seu adolescente, porque às vezes a sua classe tem mais alunos, né, de outras idades, né? Você já vai identificando neles, vendo neles a personalidade deles, o que eles têm de diferente, né? Os sinais, e você vai ajudando, instruindo a cada um deles. E aqui na parte 2 diz, a distribuição dos dons.
Os dons foram prometidos ainda no Antigo Testamento, através do profeta Joel, e confirmados por Deus na Nova Aliança. Então, no livro de Joel, no capítulo 2, e o versículo 28, diz assim: E há de ser que, depois derramei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então aqui já tinha uma promessa do Espírito Santo e do que a ação do Espírito Santo dentro do nosso ser iria fazer conosco, né? Então o Espírito Santo é aquele que vai guiar você nas suas escolhas, nas suas atitudes e também no lado mais sensível. Quais são os lados mais sensíveis? São os lados que você vai usar o dom que Deus derramou sobre a sua vida. Na parte A diz, sobre a distribuição. O Espírito de Deus distribui dádivas espirituais à igreja. Só que lá em 1 Coríntios, voltando para Coríntios, né, tanto a lição passada quanto essa, é no livro de Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, a gente vai encontrando quais são os dons, né? E a gente frisa justamente aqui no versículo 8, que diz: porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ou seja, já é um dom. O outro é a palavra do conhecimento, o espírito de fé, os dons de cura, a operação de milagres, a profecia, o discernir dos espíritos, né? A gente vê que não é do espírito, é dos espíritos, porque existe o espírito de Deus, o espírito maligno e o espírito humano. Então, aquele que tem o discernimento, ele vai saber, e não vai ser enganado, né? E também tem aqui a variedade de línguas, né? E também a interpretação de línguas. Né? A variedade de línguas a gente sabe que é quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela não vai permanecer naquela mesma língua ali, né? Repetindo, repetindo, repetindo. E a variação é justamente para que ela tenha uma série ali de opções celestiais, vamos dizer assim, né? Conjecturando, para que possa atuar no lado ministerial, né? E também tem a interpretação de línguas, que na minha opinião particular é um dom muito lindo, né? Que é quando alguém está sendo usado por Deus, né, falando em línguas, e vem outra pessoa e interpreta o que ele está falando, interpreta aquela língua. Então, além de ter alguém batizado com o Espírito Santo falando em línguas, tem alguém que vai interpretar o que aquela pessoa está falando. Então, se você tem algo, se você tem um desses dons, dom de cura, por exemplo, dom de profecia, busque os outros, busque esse também de interpretação de línguas, que é um dom muito bonito, particularmente minha opinião, né? Mas busque, porque Deus ele é fiel e ele é tremendo nas nossas vidas. E Deus ele não é limitado. Ele também não gosta de limitar nem eu nem a você, né? Ele gosta que a gente se entregue, ele vai agindo nas nossas vidas e a gente vai até o fim, né? E mediante a isso, a gente puxa aqui para as partes da parte B, que diz dons para a frutificação do reino. E diz assim: quando temos comunhão com o Espírito, os dons são para a realização de algo produtivo, né? Então, a gente sabe que esses dons é para ser usado no tempo, no momento e na hora correta. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Aqui no versículo 6, do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz que e há diversidade das operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, para o que tiver utilidade. Não é de qualquer forma e a qualquer momento, é para o que for útil, né? E no versículo 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, ou seja, na minha vida, na sua vida, dos seus alunos, de cada um, é um só que opera. É o mesmo Espírito Santo que age e quem trabalha. E, particularmente, ele faz como ele quer, não é como o nosso bem-querer. Porque se Deus quiser dar vida, vem a vida. Se ele quiser a morte, vem a morte. Se ele quiser gerar frutos, bênçãos, será gerado.
mas tudo no tempo e na vontade dele. E a gente não precisa buscar justificativas, porque Deus, ele não precisa nos provar ou simplesmente nos explicar, mas a gente deve aceitar e vivenciar. E aí no versículo 13 diz: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Ou seja, todos nós, batizados no espírito, formamos um só corpo. No ponto 3, na nossa lição diz: Quais são os meus dons? Então, a Bíblia nos ensina a buscar os dons espirituais em oração. E onde a gente vê isso? Se você abrir aí no capítulo 14, diz assim, ó: Segui a caridade e procurai com zelos os dons espirituais. Ele está dizendo, ó, procurai, procura. Se tu procurar, tu acha. E aí, se você descer, no versículo 12 também vai dizer: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Ou seja, procurai, vai buscar, se entrega, mostra aos meninos os benefícios de Deus para com o próximo, né? Incentiva aí a eles. E também, não só a eles, mas também na sua própria vida, viu, professor, professora? O que Deus colocou, o dom que Deus tem sobre ti é único, é especial. Cuide dele, zele por ele. E quando Deus mandar você fazer algo, vá lá e faça, vá lá e cumpra. Não fique com medo, não fique inseguro, insegura. Sabe por quê? Porque Deus, ele se responsabiliza, né? Na parte... Cadê aqui na nossa lição? Que diz assim: Deus pode usar a pessoa que possui o dom da fé para realizar milagres extraordinários. E aqui cita que os apóstolos Paulo e Tiago também afirmaram que para uma pessoa o mesmo espírito da fé e para a outra dá o poder de curar. Uns vão ter fé, outros vão lá e vão agir. Uns vão interceder na oração e os outros vão estar colocando a mão sobre a doença, por exemplo, sobre a enfermidade. Então, cada um vai estar agindo de uma forma, mas todos com a mesma intenção. Na parte A diz: Deus não perde o controle de nenhuma situação. Ele pode tanto curar uma pessoa, quanto ele também pode usar os talentos médicos. Da mesma forma que Deus, ele deixou a medicina, deixou a sabedoria, a gente pode usufruir sim. Por quê? Tem gente que, infelizmente, tá doente, tá enfermo e diz: não, ai, peraí, calma, Deus vai me curar. Aí tá tossindo, tá gripado, tá com dor na cabeça. Aí Deus vai curar. Só que Deus deixou a medicina, deixou exames, deixou medicamentos para a gente usar e usufruir. Por quê? Porque somos seres humanos. Somos limitados. E aqui na Terra a gente também precisa disso. Então Deus deu a sabedoria ao homem justamente para a gente usufruir e apropriar-se disso. Então, diga aos meninos, às meninas aí que quando eles estiverem crescendo, né, algum familiar, alguém perto, não é só Deus, mas também a medicina, que também é sendo guiado por Deus, porque é Deus quem dá sabedoria ao homem. Então a gente pode tomar remédio, a gente pode fazer exame, a gente pode fazer cirurgia, pode fazer tudo normal, porque Deus, ele também permite, tá? Mas antes, o que é que a gente faz primeiro? A gente ora. A gente apresenta a Deus a nossa causa, a nossa situação, né? Mas a gente também dá o espaço também para a medicina atuar nas nossas vidas, né? Um conjunto que é para nos favorecer, não é para nos prejudicar, é para nos favorecer. Então, o Espírito divide os dons da mesma forma. Ele nos dá a oportunidade e a sabedoria para administrar esses dons. Então, seguindo a palavra de Deus, seguindo a necessidade dos milagres, Deus, ele vai usar você. Deus, ele vai usar tuas mãos para curar alguém, para abraçar alguém, alguém se sentir melhor, para orar por alguém e alguém vai ficar curado, vai ficar sarado, para repreender laços malignos, trabalhos malignos, para interceder sobre a vida de alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, né? Então, aquilo que Deus faz e coloca no seu coração, faça, não retroceda. Aproveite o dom de Deus para multiplicar as sementes. E o direcionamento para que o Espírito nos oriente no uso dos dons, precisamos experimentar todas as possibilidades. Porque uma pessoa que recebe do Espírito pode fazer milagres.
e outra pessoa que recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então, às vezes, uma pessoa vai ser profeta, vai anunciar a mensagem, mas não vai curar. E outra pessoa vai curar. Eu não sei por que a palavra está sendo voltada tanto para a cura assim. Não sei quem vai assistir essa aula, ou se você está com alguma enfermidade, ou conhece alguém que está com alguma enfermidade. Mas quando você assistir essa aula, vá em direção a essa pessoa que você conhece que está enferma, que está passando por algo. Ore por esta pessoa, porque a sua oração pode mover o céu, pode realizar um grande milagre, porque é a sua fé quem condiz quem você é. Então, o crente, continuando, identifica qual é a função do corpo de Cristo através do crescimento espiritual, através do fortalecimento espiritual, através do consolo também para as pessoas. Então, existem várias formas de a gente se apropriar das coisas de Deus. E, afinal de contas, a gente está aqui para fazer a vontade do Pai, mas o mais importante é seguir mediante da graça, com fé e com resistência. E lá no livro de Tiago, falar justamente sobre as práticas cristãs. Então, não só adianta a gente ser batizado com o Espírito Santo, mas a gente também deve ser obediente. Se a gente não viver em obediência, se a gente não viver alinhado com Jesus, se a gente não buscar estar em mais comunhão com Ele, também não vai adiantar. É um conjunto, é a busca, é a obediência, é a prática, é o investimento, e a paz no coração. Então, descanse o seu coração, deixa Deus te usar, deixa Deus te guiar, e já deu tudo certo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E dessa forma, a gente alcança a unidade da fé, a gente alcança a maturidade, a gente alcança a plenitude de Cristo. E você também representa Deus aqui na terra. Então, o que você faz, como você age como cristão, é representando a Deus. Então, sejamos nós como imagem e semelhança de Cristo. Passe tudo isso para os seus alunos, incentive a eles e já deu tudo certo, porque Jesus, Ele cuida de nós através do Espírito Santo de Deus. Então, não foi você quem escolheu, mas foi Deus quem lhe escolheu. Vá em frente, professor, tenha uma excelente aula, que Deus te abençoe, te sustente e cuide do seu dom. Valorize ele e multiplique para os seus alunos. Fique com Deus, comenta, curte, compartilha. Alguma dúvida? Pode falar, interagir conosco. Até breve e uma excelente aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.